Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Essa carta de Efésios, como eu sempre digo, ela é uma das mais teológicas da doutrina cristã. É considerada a catedral da doutrina cristã. É uma carta curta de apenas 6 capítulos, recheada de revelação do Senhor ao apóstolo Paulo. Diz assim a palavra do Senhor: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Podemos repetir o verso 4 e o 5, bem forte. 2, 3. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nessa noite, nós queremos meditar e trazer para a igreja uma mensagem tanto explicativa, tanto estudo, porque ela é necessária para a nossa saúde espiritual. Tem mensagens que a gente precisa fazer ela como que um estudo mesmo, porque o que importa é que você tenha entendimento ou conhecimento da palavra do Senhor. Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade. Então diga comigo: conhecereis a verdade, e a verdade. É muito importante que você conheça a verdade de Deus para a sua vida. Se tiver frio demais, irmãos, está frio demais. Deixa isso aqui para mim. E aí, os diáconos, por favor. Aqui tem, estou vendo gente com casaco. Muito bem. Você encontra então, queridos, nesse versículo 4 aqui, você encontra entre o versículo 4 e 5 três palavras de suma importância para a sua saúde espiritual, para a sua libertação, para você viver feliz na vida. Amém? Amém. Quais são as palavras? No versículo 4 diz: todavia Deus que é o quê? Rico em bem forte, diga misericórdia. A outra palavra, pelo grande o quê? Amor com que nos amou. Deu-nos vida quando ainda estávamos mortos em transgressões, e aí, pela graça, vocês são salvos. Então diga comigo: amor, graça e misericórdia. As três não são a mesma coisa, mas trabalham em prol da mesma coisa. As três não são a mesma coisa. O amor de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus são três esferas de ação do ser de Deus para o seu benefício, para a minha felicidade. Por isso que o apóstolo, então, ele mostra que nós estamos mortos
em transgressões. E no finzinho do 3 diz, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ira, quando você lê a palavra ira, em qualquer parte das Escrituras, se referindo a Deus, não é a ira humana, mas é a justiça. Porque todo erro, ele então tem uma consequência, um pagamento. Como os outros éramos merecedores da ira. Todavia, apesar disso, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Pela graça, vocês são salvos. Nessa noite, você vai sair daqui, eu espero, em nome de Jesus, porque eu creio que o Espírito Santo vai estar trabalhando na sua mente, mais do que nas minhas palavras, porque somos limitados, mas Ele vai trazer uma elucidação ao seu coração, que isso vai dar alegria a você. Você pode dar um amém? Por várias vezes, as Escrituras nos dizem que a salvação pertence a Jeová. Se você lê nas Escrituras, e eu estou falando especialmente do Antigo Testamento, ela afirma que a salvação pertence a Deus. Isso indica que a salvação não tem origem em nós. Uma vez que o pecado foi cometido pelo homem, podemos pensar que a salvação também tem que ter origem no homem. Mas não é doutrina bíblica. O homem pecou, mas a salvação não é originária no homem, mas em Deus. Nem sequer o pensamento da nossa salvação provém de nós. Sabia disso? Quando você um dia pensou que precisava de Deus, de se arrepender, já era obra do Espírito no seu coração. Você nem sabia, alguma coisa foi acontecendo. Você ouviu a palavra do Evangelho num rádio, na televisão, um irmão, um vizinho, alguma coisa na infância. O Espírito do Senhor já começou a ministrar o seu coração. Nem sequer o pensamento da salvação é originário em nós. E por que não? Porque Paulo diz assim, você estava morto em seu delito e pecado, morto não fala, morto não tem vontade, morto não tem sentimento, morto não decide, morto está condenado à putrefação, mas Deus que é rico em misericórdia, olhou para esse cadáver e disse assim, vive! E você viveu, aleluia, glória a Deus. Porque a salvação pertence a Jeová. Porque a salvação pertence a Deus. Porque Deus se interessa no homem. Porque Deus é amor. Mas mais especificamente, é porque Deus ama o homem. Se Deus não amasse o homem, Ele não precisaria salvar o homem. Ele não salvaria o homem. Mas Deus é amor, mas Ele também amou o homem. E por isso Ele veio para salvar o homem. Assim, a salvação é cumprida, o Evangelho é pregado, e o amor de Deus é revelado, e o homem é resgatado. Porque o homem pecou, mas Deus amou. Diga comigo, o homem pecou, mas Deus amou. E esse encerra toda a verdade do Evangelho. Diga comigo de novo, o homem pecou, mas Deus amou. O amor de Deus. Devemos considerar 3 aspectos no amor de Deus. Primeiro, Deus é amor. Segundo, Deus ama o homem. E terceiro, Deus se expressou no seu amor. Aí volta mais uma vez aquela questão. 1 João 4,16 diz, Deus é amor. E aí vem mais uma vez aquela luta de entender o que é isso. O que é Deus ser amor. A grande dificuldade do ser humano é entender plenamente que Deus é amor. Aqui não diz que Deus ama, usando um verbo. Aqui tampouco diz que Deus é amoroso, usando um adjetivo. Nem que poderia amar, nem que poderia que amará ou amou. Pelo contrário, Deus é amor. Fala da sua substância, do que Ele é. Isso significa dizer que o próprio Deus, sua natureza, seu ser,
é amor. E essa é a maior revelação das Escrituras. Quer ser teólogo? Pronto, você já é teólogo. Deus é amor. A maior revelação de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Tudo aqui está escrito para revelar para você que Deus é amor. A maior verdade, a primeira verdade, a mais libertadora verdade é que Deus é amor. E é porque você está aqui. Isso é uma prova do amor de Deus. Queridos, é muito difícil para a mente humana conceber, estou olhando para o relógio porque a gente começou um pouco mais, é muito difícil para a mente humana conceber a substância de Deus, do que Deus é formado, do que Deus é. Entender que Deus é amor fica muito etéreo. Como é isso? Porque Deus não tem amor, Ele é. Deus não amou, não amará, não é amoroso, adjetivo, Ele é. No substantivo, Ele é a própria essência dele, é amor. E podemos imaginar, vou criar aqui uma ideia aqui. Imagine um funcionário, você é dono de uma empresa, ou você trabalha numa empresa, e ali tem um funcionário, que ele é muito fiel. E os anos se passam, e aquele funcionário, ele é tão fiel, nos horários, na tarefa, no respeito à gerência, aos diretores, chovendo, fazendo sol, a empresa está em crise, a empresa está em alta, ele mantém uma constância de fidelidade àquela empresa, àquela organização, a ponto de os colegas olharem, meu Deus, esse cara não muda, não tem variação nele, e começaram a apelidá-lo de fiel. Lá vem João. João não é mais João. Ele já não é mais usado, considerado ou tratado pelo nome de João. Ele é simplesmente fiel. Chegou fiel. Lá vai fiel. Olha fiel ali. E aí você mistura o nome de João com esse entendimento, porque João, ele não é fiel porque ele faz uma coisa, é dentro dele que ele se apresenta fiel. E então já não conhecemos mais pelo nome de João. Ele é simplesmente fiel. Deus, a Bíblia diz, não há nele sombra de variação. Ele é uma essência. E a essência de Deus, a única definida biblicamente, é 1 João 4,16. Deus é amor. E aí, queridos, nós podemos entender, então, que para que o homem pudesse conhecer Deus, então, ele vai mais além. Deus não só é amor, ele passa a amar o homem. Então, ele ama o homem. Por isso que você vai encontrar o próprio Jesus em João 3,16, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí Deus é essência em amor, mas agora ele parte para uma ação. Ele ama quem? Ele ama o mundo. Porque Deus é amor. Poderia já ser amor antes do meu e seu conhecimento. Mas se ele não dirigisse o seu amor a você, ele seria amor nele mesmo. Mas eu e você estaríamos perdidos. Então Deus dirige o seu amor para a minha e para a sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus é amor, fala da sua natureza, mas Deus amou o mundo de tal maneira, fala da sua ação. E aí você vai compreendendo sobre o amor de Deus, porque Deus é amor, Ele ama o homem e agora Ele tem uma expressão de amor. Ele não fica somente nem no sentimento, nem na essência. Ele tem uma expressão. Então a ação do amor de Deus tem uma expressão. E essa você encontra em Romanos 5,8. Vou pedir para que coloque aí. Romanos 5,8 diz, mas Deus, você pode ler comigo? Quando surgir aí. Agora, mas Deus prova o seu próprio amor. Que a minha versão está diferente. Vamos repetir. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos.
Então Deus expressou o seu amor. Ele não ficou só nele. Agora o amor de Deus se expressa em Cristo Jesus. E essa é a nossa grande felicidade. O amor de Deus tem uma expressão. Se eu amo uma pessoa simplesmente e lhe digo que a amo, esse amor ainda não está completo. A menos que o amor seja expresso, ele não é completo. Quando Deus diz, amo você, seu amor se transformará em ação para carregar todos os seus fardos, todos os seus pecados, a sua culpa, apagar toda a sua mancha. Já que Deus ama, Ele provê a solução do seu problema, do seu pecado. Uma vez que somos pecadores e somos incapazes de salvar a nós mesmos, Cristo, a expressão de Deus, veio solucionar o problema do pecado porque Deus nos amou. Então você tem aí, diga comigo, Deus é amor, Deus amou o mundo e Deus se expressou nesse amor. Mas aí ainda não para aí. Tem mais coisas para você mergulhar e você sedimentar sua fé e andar confiantemente. Contudo, o amor de Deus não para aqui. Uma vez que Deus é amor, a questão da graça surge. Aí surge a graça de Deus. Quando o amor é expresso, torna-se graça. Graça é amor expresso. Diga comigo, graça é amor expresso. O amor é algo em Deus, mas quando esse amor vem até você, torna-se graça. E você vai entendendo um pouco agora esse desfecho do trabalhar de Deus pela minha vida. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você tem a pena de um indigente, de um mendigo. Você pode amá-lo, é comida, simpatia por ele. Mas se não lhe der comida, roupa, um abrigo, se você não fizer algo com ele, o máximo que você poderia dizer é que o ama. Não poderia dizer que você é graça para ele. Você é amor. Você só vai ser graça para ele na medida que você expressa o amor. Quem está entendendo, dá um amém. Quando você lhe der comida, uma peça de roupa, dinheiro, quando você ajudá-lo, então seu amor transformou-se em graça. E é exatamente isso que Deus fez. Ele é, na essência, amor. E Ele não ficou com seu amor para si. Ele expressou seu amor quando enviou seu Filho, quando ainda éramos pecadores. Por isso que, pela graça, nós somos salvos. Diga comigo, o amor me alcançou. Quando você diz o amor me alcançou, você também pode substituir essa frase. Você pode dizer, Deus me alcançou. Porque amor e Deus não se separam, é a mesma essência. Deus é amor. E Ele se expressou por mim e se expressou por você. Então a definição de graça não é apenas um ato de amor. Graça é um ato de amor para com o necessitado. E aí vem outro conhecimento aqui precioso, irmãos. Graça não é somente uma expressão de amor. Graça só é graça quando ela é expressa a um necessitado. Olha que coisa interessante aqui. Perceba isso aqui. Vou repetir com você. Diga comigo, graça só é graça quando vai em direção de um nível inferior. No mesmo nível não é graça. Se você ama a sua esposa, isso não é graça. Isso é amor. Se você ama seu filho, isso não é graça, isso é amor. Deus ama seu filho, Jesus. Mas isso não é graça para com Jesus. Isso é amor, de um relacionamento de pares, de iguais. Deus ama também os anjos, mas não há graça na liberação do amor de Deus para com os anjos. É amor. Quem entendeu até aí?
Mas quando a graça desce a um nível mais baixo, quando ela vem do trono, quando ela vem de um ser superior e atinge o necessitado, o miserável, o pobre, o amor se transformou em graça. E quando a graça age, alguma coisa acontece na minha e na sua vida. Assim, Deus que está acima do nosso entendimento, da nossa compreensão, quando Ele nos amou, Ele viu a minha necessidade, Ele olhou para mim e não tinha jeito, e também não havia nada em mim para o qual Ele pudesse desenvolver, ou se relacionar, ou distribuir seu amor, mas Ele amou a si mesmo, um amor de desigual. Ele está lá em cima, eu estou lá embaixo. Ele é Deus, Ele é soberano, eu estou aqui perdido. Mas quando a graça se manifestou, quando o amor se manifestou no nível inferior, isso se transformou em graça. E aí você entende, Jesus deixando a sua glória e vindo até nós. E isso é um ato da graça, do amor de Deus por mim e por você. Aleluia! Queridos, você não tem ideia, permita-me dizer isso, do quanto você é precioso para Deus. Porque o amor de Deus é tão grande, Paulo diz, né, que chega a dar para a gente fazer rir. Porque Deus, com grande amor com que nos amou. Aí eu vou pegar outra frase. Deu-nos o seu Filho, provando para mim. E Ele não precisava provar nada, Alex. Deus não precisa provar nada, muito menos para uma criatura caída. Mas mesmo assim, Ele ama, mas porque Ele é essência de amor, Ele dá seu Filho para provar que me ama. Você tem dúvida disso? Diga não. Diga nunca mais. O amor flui para baixo, e aí se transforma em graça. Por isso os que nunca estiveram em uma situação miserável. E aí vem o segredo da salvação. Se você nunca esteve numa situação miserável, pesado. Se você nunca esteve numa situação miserável, jamais receberá a graça. Porque a graça flui do nível superior para o inferior. Somente quando flui em direção inferior é graça. Se nós estamos acima de Deus, ou igual a Deus, você não experimentará a graça. Porque a graça vem de cima para baixo. Para que faça o seu efeito na minha vida. E mude a minha realidade. Me restaure. Porque a finalidade da graça é me tornar como Ele mesmo é. Então, queridos, a graça flui para um nível inferior. Somente os que estão abaixo de Deus podem ver o dia da graça. Dê uma glória a Deus. Mas aí eu falei do amor de Deus, da manifestação do amor, da expressão de Deus e da graça. Mas aí tem um terceiro elemento nessa bênção aqui. Diga comigo, Deus é amor. E manifestou-se em graça. Mas Ele também é misericórdia. Diga comigo, Ele também é misericórdia. Ah, irmãos, como é delicioso conhecer sobre a misericórdia de Deus. Temos falado muito sobre o amor de Deus e sobre a graça de Deus, mas a misericórdia de Deus é algo que precisamos compreender isso, porque isso te encoraja a buscar a Deus, independente da tua situação de pecado, de situação como você esteja vivendo. Quando você entende a misericórdia de Deus, misturado com esse amor e com essa graça, você vai se tornar um gigante e vai diante dele, confiantemente, receber misericórdia e graça. Não para aqui. Há outro poderoso ingrediente nesse amor de Deus, que é a misericórdia de Deus. Agora veja bem o que é misericórdia. O sentimento que Deus tem para conosco quando somos pecadores é misericórdia. A obra que Deus realiza em nós para fazer-nos seus filhos é graça.
Eu vou repetir. O sentimento que Deus tem para conosco, quando somos ainda pecadores, miseráveis, sem solução, isso é misericórdia. A obra que Deus realiza em nós para fazer nos seus filhos, isso é graça. Aí você tem agora amor, misericórdia e graça. Tudo ao seu favor. É mole? Está tudo ao seu favor. Então nessa noite você vai lançar isso na cara de Satanás. Você vai lançar isso. Satanás, você sabe que Deus é amor. Você sabe que Ele é misericórdia e que Ele é graça. E eu sou aqui produto do amor, da misericórdia e da graça. Aleluia, glória a Deus. Suponhamos que haja uma pessoa muito necessitada aqui, nesse contexto. Você a ama e tem pena dela. Você se sente triste pela sua situação difícil. E se não amasse, não sofreria, nem se preocuparia com ela. Mas porque você ama, você sofre com aquela pessoa necessitada. Você se constrange por dentro. Você tem sentimentos diversos. Pode ser pena. Mas o que eu quero dizer é que nesse momento, fazendo assim, você está demonstrando o que para ela? Misericórdia. Você é uma pessoa, não é como Deus. Você não é amor. Mas você é uma pessoa amorosa. Porque você está cheia de Deus, então você se torna uma pessoa amorosa. Amém? E aí é uma grande verdade bíblica. Tem que ser amoroso. Ou então não está cheio de Deus. Você então tem sentimentos por essa pessoa necessitada que está entre nós, mas você só tem sentimento. E enquanto você está nos seus sentimentos, isso é misericórdia. Contudo, essa misericórdia está na condolência, pela condição real atual dessa pessoa. Mas quando a graça é efetivada, quando o amor, a misericórdia entra em ação na vida dessa pessoa, essa pessoa é resgatada da sua condição pobre para uma posição nova, para uma esfera nova e para um ambiente novo. Diga comigo, houve resgate, houve ação. E se há ação, é graça. Deus mostrou misericórdia ao povo de Israel por 4.000 anos. Na história do Antigo Testamento, o povo de Israel não tem 4.000 anos. De Abraão, mais ou menos, é que se dá. Mas você sabe, né? A gente vai ficando mais novo, aí a gente vai ficando com voz de criança, né? Porque voz de criança não é tão forte. Muito bem, deixa eu ver onde é que eu estava aqui, viu? Deus mostrou misericórdia de Adão até Cristo, mais ou menos, alguns teólogos estudiosos dizem 4.000 anos, Deus demonstrou misericórdia. Chamou Abraão, a nação de Israel, mas hoje, na era do Novo Testamento, Na era da igreja, Deus manifestou a sua graça através de Jesus Cristo. Ele veio para carregar nossos pecados. Portanto, o que recebemos hoje, diga comigo, não é misericórdia, mas é graça. Hoje não é o dia da misericórdia, mas é o dia da graça. Aleluia, glória a Deus. Já avançamos, já passamos para outro nível, irmão. Tito 2,11 diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O amor de Deus foi expressado, que a misericórdia para o povo de Israel, o plano de Deus foi construído, até que a graça se manifestou em Cristo Jesus, trazendo salvação a todos os homens. Diga, estamos no período da graça. Diga, é só graça. A salvação já foi dada. Já foi oferecida. Graça é favor imerecido.
é presente. Se tivesse aqui como arrancar uma rosa, mas eu estaria assim, é Deus vindo até você e lhe dando uma rosa. Receba, meu filho. Sabe o que você tem que fazer? Simplesmente só estender a mão e receber. Isso é graça, porque a salvação pertence ao Senhor. A graça e a misericórdia pertencem a Ele. O homem pecou, mas Deus amou. E em Cristo providenciou o meu resgate. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Tudo isso já foi operado, irmãos, por nós, já foi realizado por nós. Deus demonstrou graça, misericórdia no Antigo Testamento, mas nós estamos na era da graça. Se houvesse apenas misericórdia, poderíamos ter somente esperança. No Antigo Testamento havia apenas esperança. Olha, irmãos, eu quero dizer para você, entenda, eu espero que o Espírito esteja trazendo, sedimentando esse conhecimento. Diga comigo, no Antigo Testamento, só havia misericórdia. Por isso só havia esperança. Você quer ver isso? Em Hebreus capítulo 11, verso 13, verso 39 e 40. Olha, quando o escritor aos Hebreus está escrevendo a sua carta, é no Novo Testamento, ele está fazendo nesse relato do capítulo 11, está trazendo à memória todos os homens e mulheres, todos não, mas a maioria ele coloca aqui como os heróis da fé do passado. Homens e mulheres buscaram a Deus, que foram tocados pela misericórdia de Deus, mas não alcançaram o que esperavam. Porque na misericórdia só há esperança, mas na graça a concretização da esperança. Todos estes, falando daqueles homens do passado, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Não terminei ainda não. Está certo aí. Tem sido prometido. Viram-no de longe. As promessas eles viram de longe. E de longe o saudaram. Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mas eles não alcançaram. Mas está apressadinho aí a mídia. Bota para trás em nome de Jesus. Volta, fica aí, ó. Aqui. Sabe por quê? Isso é eficiência. Porque eles querem já no meu ritmo aí, ó. Eles já têm lá, viu, irmão, esboço, são espertos. Viu? Todos eles viveram pela fé. Você também vive pela fé. Eu estou falando aqui, irmãos, estou falando de Enoque, que andou com Deus, foi trasladado. Eu estou falando de Noé. Eu estou falando de Abraão. Eu estou falando de Isaac, de Jacó. Eu estou falando de Moisés, de Josué. Eu estou falando dos juízes, dos profetas, Samuel. Eu estou falando de Davi, o homem que introduziu a adoração. Eu estou falando de Elias. Eu estou falando de Jeremias. Eu estou falando de Isaías, de Oséias, que nós pregamos aqui. De todos os profetas menores, Abacuque, Neemias, todos esses. Esses homens, eles viveram pela fé. Mas eles não alcançaram o que havia sido prometido. Eles viram as promessas de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aí sim, o verso 39. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Esses homens pagaram, às vezes, a fé com a própria vida. Eles da força tiraram, da fraqueza tiraram forças. Foram estrangeiros, peregrinos, cerrados ao meio. Muitos morreram. Você tem aí vários heróis da fé no capítulo 11. Mas estes homens lutaram por uma fé, mas ainda não alcançaram, porque eles estavam no contexto da misericórdia. Mas o verso 40 diz uma coisa para mim e para você, porque essa carta foi escrita para a igreja.
Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Sabe o que é isso? Eles viveram no tempo da misericórdia, eles sustentaram, eles esperaram, eles tiveram esperança até conduzir o plano de Deus para que Cristo Jesus fosse manifesto, para que eu e você recebêssemos a graça manifesta. Irmãos, valorize a graça de Deus sobre a sua vida. Cristo é a expressão do amor de Deus. É graça, graça oferecida, graça ofertada à sua disposição. A única coisa que você tem que fazer é estender a mão e receber. Você não precisa pagar penitência. Você não precisa estar andando de joelhos subindo escadaria por aí. Não é por dinheiro, não é por dízimo, nem por oferta. É graça manifesta. É o amor revelado em Cristo. Na cruz do Calvário. É tão grande esse amor que a minha mente não concebe. E se eu fico pensando muito, ou o Espírito vem sobre mim, ou eu fico doido. Porque ninguém jamais ousaria dar o seu filho para morrer por pecadores ingratos, infiéis, iníquos como nós. Mas Cristo vai ao Gólgota, ele sobe à cruz e ele não reclama daquilo. Ele simplesmente diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Era Deus em Cristo, no Filho, manifestando a sua graça. Era a misericórdia de Deus em ação. Deus ama, mas não fica isolado no seu amor. Ele expressa o seu amor na misericórdia dele, que se transforma em ação. E essa ação chama-se Jesus Cristo, na cruz do Calvário, por mim e por você. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Que amor é esse? Me diga. Oh, Deus. Se houvesse apenas misericórdia, você só teria esperança. Mas você vive no tempo da graça. Está consumado. Está consumado. O que esses homens não receberam, você recebeu. E a pergunta que se levanta nessa noite: o que você tem feito com o que Deus tem lhe dado? Deus, a graça manifesta, o amor de Deus, que tem sido zombado, vituperado, não só naquela cruz. Nós, quando assistimos o filme da crucificação, quando lemos nos evangelhos a crucificação, a gente alimenta um sentimento assim: olha, que homens iníquos, que homens maus, esses romanos, esses judeus perversos. Mas eu pergunto: o que você tem feito com esse Cristo? Se houvesse apenas misericórdia, poderíamos ter somente esperança. No Antigo Testamento só havia esperança. Mas Deus estava provendo uma coisa melhor para mim. É por isso que não está aqui, mas eu vou ler. Hebreus capítulo 12. Termina o capítulo 11. Termina o capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé. Coloque o 11, 40, o último texto, e entre no 12, 1, logo em seguida, por favor. Deus havia planejado algo melhor para nós. O escritor está falando para a igreja. Essa carta aos hebreus é escrevendo à igreja, animando as igrejas, os hebreus que se converteram e que estavam desanimando na fé. Então ele diz: vocês têm que entender isso. Aqueles homens do passado não alcançaram, porque Deus estava planejando algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Ou seja, quando Deus se manifestou e nós recebemos a graça, o esforço deles
a fé deles, a esperança deles foi recompensada, porque a graça foi revelada. eles não receberam assim como nós. Nós recebemos e nós aperfeiçoamos a obra deles. É como alguém que começa a cavar um alicerce. Ele faz a estrutura, cava o alicerce, ele levanta a estrutura, depois vem outra equipe e faz o acabamento. Aí o acabamento do prédio aperfeiçoa a obra dos que edificaram a estrutura. A estrutura quase que não se vê, mas se vê a tinta, se vê o piso. Nós somos o piso, a tinta, a luz, a cor do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Nos evangelhos, há um relato de um cego recebendo uma visão. Está lá em Marcos capítulo 10, nós não vamos precisar ler, 10, 46, 52. É o filho de Timeu, Bartimeu. Jesus vai em direção a Jerusalém. Ele vai se dirigindo para a Páscoa, onde ele iria entregar. E aí ele vai saindo de Jericó. E um cego, então, vai correndo em direção a Jesus. A multidão cercando, ele grita, porque ele é judeu. Porque ele só conhece essa expressão. E você vai entender um pouco por que misericórdia. E o que é que o cego diz seguindo Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o cego não pedia, Jesus, me abençoe. Ei, Jesus, me ame. Jesus, estenda a sua bênção sobre mim. Porque ele não pede logo o que ele precisa. Porque ele conhece do Antigo Testamento que sua geração, toda aquela nação, todo aquele povo de séculos conhecia que Deus era misericordioso. Era até aí que ia o entendimento deles. Por isso ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pediu misericórdia por causa da sua situação presente, da sua dificuldade presente e da sua dor presente. Eu quero que você entenda, eu vou tentar realmente ser prático aqui. Sabe quando é que nós clamamos por misericórdia? Quando nós reconhecemos nossa real necessidade. Eu falei de graça e de misericórdia, estamos no tempo da graça, mas você ainda precisa da misericórdia. Sabe por quê? Como aquele cego, Bartimeu. Você é carente, você é necessitado. Há necessidade em você. Você não se sente digno de ir a Ele, dizer, Deus, me ame, Deus. Senhor, eu estou pensando numa coisa aqui. Senhor, manda isso para mim. Tu és meu pai. E você está cheio de tesouros e riquezas. Não se furta no seu amor. Pai, me ama. Me ama mais, pai. Me ama, pai. Porque o filho pode chegar para o pai, o filho pode chegar para o pai e dizer isso. Ei, pai, me ama. Me dá aí, pai. Me dá teu carro, pai. E usa, e abusa. Porque ele tem intimidade. Porque ele desenvolveu esse amor. Mas o cego de Bartimeu não se via digno. Ele não se via digno de pedir amor a Deus. Mas ele conhecia muito bem o que era pedir misericórdia. Ah, irmãos, como é rico a palavra de Deus. E como é confortador a palavra de Deus. Ele não ousa pedir nada de bênção. Ele queria uma bênção, mas ele recorre à misericórdia. Não ouso pedir ao Senhor que seja benigno para comigo. Não ouso pedir-lhe que me ame. Mas ouso pedir-lhe que tenha misericórdia de mim. Porque o homem, mesmo tendo conhecido o Evangelho, ele vê a sujeira do seu coração. Porque apesar de sermos separados por Deus, ainda pecamos. E João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9, dizer assim, filhinhos, perdão, o anterior diz assim, se dissermos que não temos pecados, nos tornamos mentirosos.
Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Mas nós não ousamos ir a Ele, a não ser pela misericórdia. E isso pode acontecer com você nessa noite aqui. Talvez tenha gente nessa noite que esteja vivendo um período muito difícil da sua vida. Pode ser na alma, pode ser sujeira, pode ser pecado enraizado. Você não quer isso. Você abomina isso, essa ou aquela prática, mas é nela que você se vê enredado. E é por isso que a sua oração vai ficando desprovida de timidez. Você não se aproxima do Pai com liberdade. Porque tem um acusador aí, te rodeando, alimentando as ideias falsas e erradas que não têm base na palavra. E você mesmo sendo filho, não se apresenta de Deus como filho. Um exemplo da minha vida. Houve um período na minha vida, quando desobedeci ao chamado de Deus aos 21 anos de idade, que me senti como o profeta Jonas no porão do navio. Alimentei a ideia de que Deus havia me abandonado. E Satanás se andou com essa ideia. E minha esposa sabe muito bem desse tempo. Fui esfriando na vida de oração e na comunhão com o Pai, a ponto de duvidar que Deus me amava. E também que não ouviria minhas orações. Porque eu estava me sentindo muito indigno. Eu tinha desobedecido a Deus. Estava claro o projeto de Deus para a minha vida aos 21 anos. Eu estava em São Paulo. Eu devia ter permanecido lá. Irmãos, eu tinha portas abertas em São Paulo. Eu ganhei o título do melhor aluno do ano no seminário, numa turma de 220. O melhor aluno em nota comportamento. E ganhei bolsa de estudo para os anos seguintes. E eu tinha na igreja da cidade uma recomendação para o seminário, para me liberar de todos os horários que tivesse livre. Eu não precisava pedir autorização para entrar ou sair no seminário. Eu era livre como se fosse um obreiro já daquela igreja, aos 21 anos de idade. A igreja também tinha me solicitado até se eu não quisesse morar no seminário, eu tinha onde morar, na casa do pastor auxiliar da igreja. Que aí vinha conforto, comida bem, porque você sabe, seminarista passa uma necessidade, não é fácil. E aí eu disse não ao chamado de Deus. Deixei o seminário, não concluí o seminário. Eu tinha um sonho de ser engenheiro, fui querer estudar e abandonei o chamado de Deus. E os anos seguintes, quando eu abandonei, voltei para o Recife, depois caí em João Pessoa, eu carregava um sentimento de culpa por ter negado ao chamado de Deus. E aí, por eu estar mal com Deus, por estar mal com Deus, entre aspas, porque você não está mal com Deus, o amor de Deus transborda agora mesmo sobre sua vida. É tão grande que você não imagina. Quem diz que você está mal com Deus é Satanás. Mas o amor de Deus transborda sobre a sua vida. Eu era um jovem que já aprendia a orar desde cedo. Orar 1 hora, irmãos, onde a gente cresceu no Evangelho, era fichinha para um adolescente, de joelhos. Agora, eu não conseguia orar, porque eu não tinha assunto para falar para Deus. Eu tinha vergonha de Deus, porque o meu entendimento era muito pobre do amor de Deus, da graça de Deus. Eu sempre alimentei a ideia de que eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus e ser aceito por Deus. E isso é muito forte nas igrejas, do catolicismo ao protestantismo. Você precisa fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Você não faz nada. Deus liberou o seu amor e você recebe. Só uma pausa antes aqui para... Você pode dizer, mas pastor, se o senhor pregar assim,
O Senhor não está dando liberdade ao pecado, não é uma carta para as pessoas pecarem, não. Quanto mais o amor de Deus for manifestado na sua vida, mais o seu coração será compungido por esse amor, mais você fica apaixonado por Deus. Eu já não vou fazer aquilo ou aquilo outro, não é porque o pastor proíbe, não é porque a igreja proíbe, eu não posso fazer isso com o meu Deus. Lembra de José? José no Egito, ele foi preso pelos irmãos, vendido, e ele foi deportado para o Egito, vendido como escravo, e foi para a casa de Potifar. Sabe, irmãos, ele ficou a quilômetros de distância da casa dos seus pais. Ele sabia que seus pais adoravam ao Deus de Abraão. O próprio José era temente a Deus, recebeu sonhos. Quando ele chega no Egito, ele é bem sucedido como escravo, ele vai para uma casa, mas porque Deus era com ele, porque Deus era favor na vida dele, era graça, mesmo essa graça não conhecida como nós, Deus era graça na vida de José. Ele chega na casa de Potifar, e vocês conhecem essa história. Potifar, tudo que José fazia prosperava. Tudo, porque Deus era com ele, diz a palavra. Chegou um momento que tudo que Potifar tinha, um oficial do reino do Egito de Faraó, tudo que ele tinha, ele deixou nas mãos de José. José passou a administrar todas as coisas de Potifar. E um dia, a mulher de Potifar começou a dar em cima de José. Para um jovem solteiro, meu Deus, que Deus tenha misericórdia da nossa juventude, não é fácil, porque ninguém segura hormônio. A gente precisa tratar esse assunto depois com mais clareza para a nossa juventude. E sabe qual foi? E José resistiu àquilo ali. Mas o foco dessa ilustração aqui é só uma frase que José disse. Ela disse, venha você, isso, você, aquilo, né? E quando você sabe. E José, irmãos, não foi só uma horinha não, viu? Aquilo era noite e dia, todo dia. Potifar saía, a mulher se manifestava. E José, só a graça, segurando as barras. Até um dia que José disse assim, não, como poderia eu fazer isso com o meu Deus? Essa é a diferença. Como poderia eu fazer isso com o meu Deus? Essa é a relação que nós precisamos ter com Deus. Mas terminando aqui, então minha única oração, eu passei a ver Deus como alguém que eu feri, que eu neguei e não tinha jeito. E eu comecei agora sem ter condição de olhar para Deus. Que mentira é essa? E então eu desaprendi até a orar. E a única coisa que eu fazia era sentar. Já contei essa história aqui. Eu comecei a não mais nem dobrar os joelhos. E eu não comecei nem mais a orar nem pela manhã. Era só à noite para ir dormir. Eu sentava na beirada da cama. Sentado. Eu só dizia todas essas minhas palavras em 2 segundos, 3 segundos. Se o Senhor ainda me ouve, tenha misericórdia de mim. Era a única oração que eu fazia por um período da minha vida. Se o Senhor ainda me ouve, tenha misericórdia de mim. Não ousava pedir-lhe que me abençoasse, apesar de naquele tempo estava extremamente necessitado da bênção de Deus em todas as áreas, financeira, emocional, espiritual, mas eu só sabia pedir misericórdia. E graças a Deus pela misericórdia. Porque num dado momento Deus começou a dar sinais de que não me abandonou. E todas as vezes que Ele dava sinais que me amava, que não me rejeitou, eu chorava muito. Não porque Ele ia me abençoar, não era isso. É porque minha relação com Ele estava sendo restaurada. Ah, irmãos, foi ensinamento preciosos. Eu quero ainda ilustrar sobre a questão da misericórdia. Porque talvez você precise nessa noite ouvir isso.
Eita, 9,5. Eu li isso de um certo pastor, e ele conta que conheceu um homem que estava muito velho, sofria de sérias enfermidades. Ao ver-me, diz o pastor, aquele homem chorou muito. Ele contou-me que não estava triste com Deus, mas sem dúvida estava com muita dor. E eu disse que ele poderia pedir a Deus para amá-lo, para abençoá-lo, para curá-lo. E ele disse que não poderia fazer isso. Quando perguntei por que não, ele respondeu que por 60 anos havia vivido para si mesmo e não para Deus. Havia levado uma vida devassa. Agora estava morrendo. E ele se envergonharia de pedir que Deus o amasse e fosse bondoso para com ele. Se não tivesse estado tão distante de Deus, se tivesse se aproximado um pouco mais de Deus, talvez nos últimos anos, na última década. Mas ele não fez isso. Ele passou esses anos afastado de Deus. Como ousaria pedir a Deus que o abençoasse? Mas por estar tão longe da sua vida de Deus, como podia pedir que Deus o amasse? Então o pastor disse que podia pedir-lhe graça, que ele podia ser benévolo com ele, que Deus poderia amá-lo porque Deus é amor e Deus é graça, mas ele simplesmente não conseguia crer, nem entender isso. Amor de Deus, amor comigo. E ali o pastor diz que muitas vezes ele foi vê-lo para tentar convencê-lo, mas nada, aquele homem não conseguia crer no amor de Deus. Ele orou a Deus e pediu que Deus desse uma estratégia a ele, porque ele começou a ter muita compaixão por aquele homem moribundo. Mais tarde, ele então entendeu pelo Espírito que não deveria mais falar somente mais sobre amor e graça. Ele disse, eu vou falar sobre misericórdia. E ele disse que com alegria foi ao encontro daquele homem, porque algo Deus ministrou ao coração dele. E aí ele veio ao homem e disse, esqueça tudo o que eu lhe disse. Esqueça do amor de Deus. E esqueça da graça de Deus. Eu quero lhe falar uma coisa. Você pode não ter entendimento do amor nem da graça, mas você deve ir a Deus e dizer-lhe, Deus, estou sofrendo, não tenho como prosseguir, tenha misericórdia de mim. Imediatamente aquele homem concordou em orar. E ele diz que a fé, enquanto ele orava, começou a brotar. E aquele homem começou a dizer, Deus, agradeço-te porque tu és um Deus misericordioso. Eu estou fraco, sofrendo, tem misericórdia de mim. O pastor termina essa história dizendo, naquele instante, eu vi uma pessoa sendo trazida das trevas para a presença do Senhor. Fisionomia mudou, porque a graça alcançou aquele homem pela misericórdia que fluiu do amor de Deus. Você entende o amor de Deus? Entende a misericórdia e a graça? É porque esses três trabalham juntos que você pode entrar na presença dele com confiança. Aleluia, glória a Deus. Efésios 2, no capítulo que nós estamos lendo no início. Efésios 2, 4 e 5. Diz assim, todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Paulo diz que Deus é rico em misericórdia. É por causa de algo. Por que Deus é rico em misericórdia? Pelo grande amor com que nos amou. A misericórdia flui do trono de Deus, do amor de Deus. O amor de Deus em ação gera misericórdia. E quando a misericórdia age, isso é graça na minha e na sua vida. Aleluia. Em que situação? Ele é misericordioso para conosco. Ele foi misericordioso para conosco quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus, pelo grande amor com que nos amou, todavia Deus que é rico em misericórdia. Quando foi que Ele teve misericórdia de você? Quando foi que Deus me salvou?
quando ele me encontrou no estado de perversão, perdido. O versículo 1 diz, mortos em nossos delitos e pecados, condenados como todos os outros à ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, deu-nos vida, pela graça somos salvos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe, queridos, em Tito, 1 Timóteo capítulo 1, verso 13, Paulo diz, 1 Timóteo 1, 13, Paulo diz, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. A mim que anteriormente fui perseguidor, blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei o quê? Misericórdia. Aleluia. Paulo explica aqui como obteve misericórdia. Ele obteve misericórdia quando ainda ele era o quê? Na situação de quê? Temos 5 adjetivos aqui. Paulo era blasfemo, perseguidor, insolente, ignorante e incrédulo. Enquanto estava em tal condição, necessitado, no nível inferior, lá embaixo, na miséria, ele conheceu a misericórdia. E a misericórdia se transformou em graça salvadora. Aleluia, glória a Deus. Vimos anteriormente que a misericórdia, então, flui, origina-se no amor e termina na graça. 1 Pedro 1,3, eu quero chamar o louvor aqui. 1 Pedro 1,3 diz, toda a igreja vai ler comigo esse texto de 1 Pedro 1,3. Todos juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Aleluia! Diga a glória a Deus. Você percebe que tudo está envolvido aí? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é graça revelada. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da graça. Porque Jesus é a graça manifesta de Deus. Aleluia. Queridos, agradecemos a Deus porque fomos salvos e pertencemos a Ele. Contudo, ainda há um problema. Você pode ficar de pé. Agradecemos ao Senhor que somos salvos e pertencemos a Deus. Contudo, ainda há um probleminha. O nosso corpo ainda não está redimido. Ainda não saímos, não fomos libertos da humilhação do nosso corpo. Embora não sejamos mais do mundo, mas ainda estamos no mundo. Cedo ou tarde, os israelitas tiveram que deixar o Egito. Cedo ou tarde, Noé teve que deixar a arca para um novo tempo. Cedo ou tarde, Ló teve de deixar Sodoma e Gomorra daquele povo iníquo. E virá o dia em que a igreja terá que deixar esse mundo. Mas enquanto estamos sendo atacados neste mundo, esperamos pela misericórdia do Senhor Jesus. Enquanto estamos sendo oprimidos pelo pecado neste mundo, esperamos a misericórdia do Senhor Jesus. Enquanto estou sendo esbofeteado por Satanás, neste mundo, eu me guardo no amor de Deus, esperando na graça e na misericórdia que já foi ofertada a cada um de nós. Quando o amor de Deus levanta as suas mãos lá nos céus,
em direção a você. Eu vou chamar aqui Esteban, Valdinho aqui, por favor. Vocês vão fazer o que eu fizer, vocês fazem em seguida. Por favor. Fique um aqui, outro aqui, por favor. Quando Deus estende as suas mãos lá no trono da sua glória, quando Ele lhe contempla, e Ele, que é amor, estende as suas mãos, diga: amor levantou as mãos. Mais forte, diga: amor levantou as mãos. Misericórdia levantou as suas. As duas mãos, misericórdia, por favor. E quando o amor levanta as suas mãos e a misericórdia estende as suas, a graça vem até você. Amor está com as mãos estendidas. A misericórdia está agindo nesse momento. E a graça está fluindo até você. Isso implica que você não ficará no seu estado, ou seja, de miséria, ou de pecado, ou de aflição, porque amor está com as mãos levantadas. A misericórdia flui desse amor e a graça age em seu favor. Portanto, alimente a sua fé, alimente a sua esperança, porque você não está mais no tempo só da misericórdia. Se fosse no Antigo Testamento, havia amor e misericórdia. Mas nós estamos hoje com o amor, com a misericórdia e com a graça. Desfruta, igreja. Desfruta. Traga isso para a sua realidade. Não importa como você se encontre hoje. Não importa se você está como eu estava naquele tempo, me sentindo miserável. Eu gostaria de ter ouvido uma explicação dessa, para que eu saísse mais rapidamente do meu calabouço. Mas não ouvi. Mas não importa. Misericórdia não desistiu, até que a graça se manifestou. E se manifestou salvadora. Hoje, eu quero ministrar sobre a sua vida o amor, a misericórdia e a graça. E agora você, tomando posse disso, adore ao Senhor. Se enquanto nós adoramos ao Senhor, porventura você queira, não sei, o Espírito que pode ministrar o seu coração, talvez vir aqui à frente para dizer: eu quero receber esse amor. Eu até duvidava, mas eu entendi hoje que não importa como eu estou, porque só pode haver graça se houver necessidade. Se não houver necessidade, não há graça. Se você se acha tão bom, então flui amor. A graça é de um nível elevado para um nível mais baixo. E somente aqueles que são pobres de espírito, humildes de coração, verão a Deus. Verão a Deus. Enquanto nós adoramos, tenha liberdade de se lançar aos pés do Senhor. Desfrute do que Deus já lhe deu. Fiquei pensando esses dias. Fiquei pensando e meditando esses dias. O que pode alegrar o coração de Deus? E eu creio que Deus me deu uma resposta, pelo menos para mim, foi muito claro. Às vezes imaginamos que o que pode alegrar o coração de Deus é o ser religioso, bem certinho, fazer as coisinhas assim. Aí eu dou o dízimo aqui, 10% certinho aqui, até as vírgulas. Ou eu já venho, todo domingo eu venho para a igreja. Ou eu estou agradando a Deus. Esse é um sentimento opressor. Porque o que Deus quer que você tenha é uma relação de amor. Então você imagina, quem é pai aqui, quem é mãe sabe. Você se esforçou
o mês todo. Me lembro no tempo que as coisas eram mais difíceis financeiramente. E eu não tinha como trazer um presente para Bruno ou para Raíssa. Quando eu tinha condição. Aquilo que dava mais alegria em mim. Imagina eu chegando com um presente para eles assim. Aquilo que dava mais alegria em mim era ver os olhos. A alegria rasgando o presente. A única maneira de você agradar a Deus. Você quer alegrar o coração de Deus? Receba o presente dele. E fique alegre com isso. Isso é libertador. Eu disse, Deus, como é nessa mensagem? Qual é o ponto, Senhor, que o Senhor quer ministrar a mim, ao meu coração? Ele disse, olha, você teve muita dificuldade em se alegrar em mim. Não é fazer coisas. Eu fui muito rígido, minha juventude, adolescência, mas não é isso. Deus fez o máximo. Ele pegou o que tinha dentro dele. Ele pegou seu filho e ele deu naquela cruz. Agora imagina você recebendo o evangelho. Você recebe Jesus. Senhor, obrigado pela salvação, Pai. Muito obrigado. Não, filho, eu dei tudo. A única coisa, eu quero ver sorriso nos seus olhos, na sua boca e nos seus olhos. Eu quero que você desfrute. Senão, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Se você não entendeu o meu presente, imagina o contrário, quando o pai chega. E você chega, esforçou, comprou o presentinho, e o menino vai abrindo, e quando ele abre, ele faz: obrigado, pai. Obrigado. Meu Deus, eu fiz todo esse esforço. Eu peguei o ônibus, botei o pacote debaixo do braço, o ônibus estava cheio de gente. E eu, cuidado para não amassar. Todo o meu sonho, todo o meu pensamento de pai, leve isso para Deus, era ver sorriso. Tudo que eu queria era ver sorriso. Ele se alegrou. Ele se alegrou. Sabe por que isso? Porque Deus é amor. Ele sempre agiu com amor. Mas nossa mente religiosa, pequena, abafada pelo pecado, oprimida pelas mentiras, não consegue desfrutar do amor. Ninguém vai servir a Deus fielmente se não descobrir esse amor. Se for por lei, você não suporta o peso. A sua relação é uma relação de amor. Tudo que Deus quer é que você se alegre nele. Se alegre nele. Porque eu disse a Deus há alguns anos: estou cansado de tentar agradá-lo. Eu não consigo, é muito distante. Eu sou muito pobre, eu sou muito pecador. Eu não consigo agradá-lo. Eu me esforço, eu faço jejum, oração, mas ainda estou muito atrás. E aí você vai aumentando isso, como os monges do passado começam a praticar autoflagelação. É a mente obscura, separada do amor de Deus. Mas quando o amor levanta as suas mãos, já levantou. A misericórdia suspende as suas. E a graça faz a sua obra. E sabe qual é a obra da graça? Redenção, remissão. Muda a tua vida. Confia na graça. Espera na graça. Porque o amor e a misericórdia estão em ação. Se você quiser vir à frente, você vem. Mas se você quiser aí mesmo, eu quero que você deixe o Espírito ministrar o seu coração. Deixa o Espírito ministrar. Mas seja livre
Seja livre no Senhor. O apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas: para a liberdade foi que Cristo os libertou. Aleluia, adore ao Senhor nesse momento.